A Casa da Gente é onde os projetos ganham vida. É onde as pessoas participam e suas vozes são ouvidas. É onde as ideias viram resultados para todos. Câmara Municipal de Macaé, a Casa da Gente, de portas abertas para você. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do CâmaraCast. O CâmaraCast é o podcast oficial da Câmara Municipal de Macaé, onde você encontra também em todas as redes sociais, no X, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Inclusive, aqui no YouTube você encontra as sessões da Câmara Municipal transmitidas todas as terças e quartas-feiras às 10 da manhã e eventos especiais também, reuniões públicas, audiências públicas, está tudo lá. E sempre gravado, você pode voltar e consultar a hora que você quiser. Eu sou o Bruno Horta, o nome já deve ter aparecido por aqui em algum lugar, e hoje estou recebendo, como eu falei um pouquinho antes, difícil apresentar a Isa Vicente. E aí, Isa, beleza? Tudo bom? Tudo bom, Bruno. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Legal. Isa, eu não vou apresentar, porque é uma coisa desnecessária, mas eu vou perguntar para você quem é a Isa Vicente. Isa Vicente é a filha da Guta, esposa do Bernardo, tutora da Nina e da Lola. Eu sou muito extrovertida, gosto muito de política. Eu sou um pouco de tudo. Uma imagem que acho que ficou muito nas pessoas, né? Desde a sua primeira campanha, o quanto realmente você é extrovertida, pé no chão, relacionamento, fala com todo mundo. O que mudou na Isa nesses últimos 4 anos? Eu acho que eu fortaleci esse meu lado. Eu acho que só faz política olhando no olho, tocando nas pessoas, interagindo, relacionamento, e consegui mostrar mais isso do que ser só uma pessoa da internet. Então eu acho que uma coisa que mudou foi poder consolidar essa pessoa que quer estar com as pessoas, independente de ser só rede social, sabe? De ser pé no chão mesmo, como você falou. Sim, porque a mudança é muito grande, né? Nossa vida, a gente fala que às vezes a vida capota, né? Que a gente está ali, como todo mundo conhece a sua história, estudando para o direito, se preparando para ser faculdade, a política entra na sua vida e você tem muito sucesso logo de cara. Foi igual um furacão. Eu saí de estudante a vereadora muito rápido e isso mudou totalmente minha vida, minha rotina, minha forma de me colocar no mundo, né? E isso realmente foi um impacto bem grande, assim, mudou totalmente. Eu tinha 24 anos quando eu fui eleita, hoje eu tenho 30. Então, bastante coisa aconteceu nesses 5 anos, né? Entre o mandato e a última eleição. Sua visão de mundo mudou, Isa, com essa passagem pela Câmara, com essa experiência? Como é que a Isa via política, presidência, governador há 5 anos atrás? Como é que você vê essas pessoas hoje? Com certeza mudou bastante. Eu acredito que tem uma aura de romantizar. Quando você vem da juventude, você vem desse espaço, você tem uma tendência a dar uma romantizada no espaço político. E acaba que na prática é um lugar muito duro, muito solitário. E principalmente para nós mulheres, né? E eu enquanto mulher negra. Então, na prática é bem diferente do que a gente imagina. É às vezes muito solitário, inclusive. Eu imagino. Ia completar? Ia falar, quando olho para a política hoje, a gente entende mais algumas nuances, né, de um presidente, de um governador, as alianças que são feitas, os diálogos que são feitos, o que é dito e o que é não dito, a omissão e a ação. Então, tudo isso fica mais claro quando você já teve a experiência de passar na política, sabe? Muita coisa não dita, às vezes grita mais alto do que está acontecendo nos fatos, nos discursos. Exatamente. E a política institucional, né? Que a política está em tudo, na verdade. A gente faz política o tempo todo. Mas a política institucional, dessa forma que a gente coloca, né, os poderes, o legislativo, o executivo, na prática é muito diferente do que a gente aprende nos livros. Você encontra aquela pessoa na rua que fala que odeia política? Muito, 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 muito. Eu acho que hoje tem uma descrença geral das pessoas, sobretudo da juventude, sobre a política, apesar de ter mais conhecimento também e tem mais paixões. Então as pessoas estão nos seus lados e mesmo assim odiando o outro. Às vezes não se odeia a política, mas se odeia o outro que pensa diferente, né? Isso acontece claramente na nossa sociedade. A gente está vendo isso o tempo todo.
Quando você entra na vida pública, a gente tinha uma realidade de país completamente diferente da realidade de hoje, perspectivas muito difíceis. Hoje a gente tem talvez um pouco mais de respiro, de esperança. Você consegue pensar como seria daqui a 5 anos? Como é que vai estar essa nossa política daqui a 5, 10 anos mais para frente? O que você espera? O cenário me preocupa muito. Eu vejo muito extremismo, muita radicalização, sobretudo, né, não só daqueles que são mais velhos, mas dos jovens também. Então a gente tem uma polarização clara, até de gênero, né, de mulheres e homens, como se posicionam politicamente. E eu acho que isso não é bom para o país, porque a gente não consegue construir consensos e entender o bem comum. Óbvio que vai sempre existir direita, esquerda, centro-esquerda, centro-direita. Mas existem consensos sociais que não podem ser quebrados. Como, por exemplo, a defesa da Constituição de 88, né? É o que dá base ao Estado brasileiro. Como que a gente vai divergir disso, né? Divergir talvez da economia, na pauta social, na pauta de valores, mas tem coisas que deveriam ser consensos e eu não vejo esses consensos sendo consolidados, né? Caramba, agora eu fiquei até preocupado, porque conheço a sua experiência, conheço sua formação, né, de advogada. Você é advogada formada, né, com OAB, né? Isso. E você não colocou isso na sua apresentação. Está um pouquinho de lado? Tá, eu não consegui me dedicar tanto porque me formei em 2020 e aí 2020 já fiz a campanha, 2021 assumi o mandato. E agora eu estou como secretária e aí a secretaria me consome, assim como o mandato me consome, porque eu gosto muito de estar envolvida no trabalho da função pública. Sim. E isso às vezes atrapalha você estar fazendo advocacia, que também tem seu viés, né, social, de relevância pública, mas que acaba sendo uma relação com o cliente, né? Então eu não consigo ter tempo para fazer isso, mas sou apaixonada pela profissão, não me arrependo de ter escolhido, passei na OAB no 9º período, não tinha nem me formado ainda. A prova da ordem é muito importante, né? É uma prova que se consolida ali com todo o conhecimento que você acumulou ao longo da faculdade. Então, eu estudei na UF e a prova foi uma etapa que a gente conseguiu passar, assim, com muita dificuldade, mas consegui passar. Eu vi no dia nas suas redes uma coisa muito curiosa. Você hoje é gestora de um campus que você estudou. Sim. Você foi aluna? Sim. Eu estudei na UF de Macaé durante os 5 anos do curso de Direito. Não tinha tantos prédios, não tinha tanta gente como tem hoje. E hoje eu estou gerindo esse espaço que um dia eu fui aluna. Então, realmente é uma experiência incrível, mas também desafiadora, porque tem uma expectativa da comunidade acadêmica sobre o que pode vir de uma aluna que está ali, que já conhece a realidade, mas ao mesmo tempo conhecer essa realidade pode me potencializar a ser uma gestora melhor, né? Uma experiência no executivo, né? Você ficou conhecida primeiro por uma lei muito importante. Eu não canso de elogiar, você entra para a história de Macaé de uma forma definitiva com a sua lei das cotas. Sim. E é uma lei que, por incrível que pareça, foi feita em 2023. 22, eu acho. Levamos todo esse tempo de uma cidade pujante, uma cidade aberta ao mundo, para só em 2022 ter uma lei que garanta um mínimo de igualdade, né, na sociedade de forma geral. Sim. Foi difícil aprovar essa lei? Olha, a gente teve algumas discussões ali que não estavam indo para o sentido da aprovação da lei, mas eu acho que com esse debate antirracista na sociedade, dificilmente as pessoas têm coragem de falar que é contra, né? Uma pessoa tem uma coragem de falar assim, eu sou contra a igualdade racial. Pode até ser na cabeça dela, mas abertamente falar isso dificilmente vai falar, até porque é crime, né? Então, a gente teve uma dificuldade inicial na compreensão, mas na prática muitos vereadores adotaram e a gente conseguiu aprovar com muita tranquilidade lá no plenário, assim como outras leis também, né? Pouquíssimas leis que eu apresentei não foram aprovadas, porque a gente buscava dialogar, envolver os vereadores, engajá-los, que aquilo era importante não só para mim, mas para um coletivo de pessoas. Então, assim, foi isso. Muito legal, porque agora você coloca a sua lei em prática. Sim. Nos vestibulares. Sim, muito. No processo seletivo. No CAP. No CAP. Hoje mesmo teve banca de heteroidentificação para poder ver a aferição dos
das pessoas que se autodeclaram negras, e tá lá na prática. Os desafios dessa lei também, na prática, é bem diferente da realidade. Aliás, na prática é muito diferente do que está no papel. Tem pessoas que tentam burlar, que tentam assumir lugares que não são seus. Então, a prática é bem diferente. Pessoas brancas Sim. que se declaram não brancas. Isso, para poder entrar no lugar das pretas e pardas. Isso tem um nome, você falou heteroidentificação. Isso. Como é que isso acontece? Explica pra gente, até porque eu também tenho bastante dúvidas sobre esse processo, como é que isso funciona. É uma banca que se institui, né, para poder averiguar se aquela pessoa atende aos fenótipos básicos de ser uma pessoa preta ou parda, de ser negra, né? Porque antes se fala em autodeclaração, isso não acontece mais, não é dessa forma. É um passo, é a autodeclaração, mas aí tem depois a heteroidentificação, principalmente para os casos que ficam mais nebulosos de compreender. Aí é presencial, você olha a pessoa e faz essa aferição. E tem casos de tentativa de fraude em Macaé? Muito, tem. Que Prefiro absurdo. não falar tanto sobre, mas tem. Imagino, porque também não é uma característica de Macaé, é uma característica da sociedade atual. Sim, sim. Que encontra uma regra, acha que aquela regra não tem sentido e tenta burlar ela de alguma forma. Sim, o jeitinho brasileiro. E também tem o caso das pessoas que não se entendem de uma cor, acha que, por exemplo, eu sou negra porque eu tenho cabelo cacheado, mas tem a pele branca. Então tem algumas coisas também de autocompreensão do que é ser negro, do que é ser pardo, do que é ser preto. Acho que falta essa compreensão também geral na sociedade. Acho que a pessoa não se vê como negra, às vezes. Sim, sim. Mas... E tem gente que se vê como negra, principalmente quando é para acessar um direito, né? Caramba, que encruzilhada, né? Grande. Difícil. Novos direitos, novos desafios, né, Bruno? Você deve estar vendo isso muito de perto com meninos e meninas como no CAP. Como é que é essa experiência do CAP? O CAP é uma escola incrível, uma escola referência, tem um dos melhores IDEBs do estado do Rio de Janeiro, e a gente vê ali aquela juventude efervescente, buscando conhecimento e novos debates, novas dinâmicas. E aí eu falo sempre, não existe uma juventude, existem várias juventudes. Quando falam assim, o jovem, qual o jovem que você está falando? Tem um jovem que está mais antenado na tecnologia, tem um jovem que gosta de música, tem um jovem que é periférico, o jovem que vem de família mais rica. Então, quando a gente fala de juventude, a gente não está falando de um jovem só, mas de várias juventudes, inclusive como ela experimenta o mundo, né? Caramba, e é um mundo muito difícil, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes, essa juventude tem tantos desafios, e você deve estar bem perto disso, que a gente até precisa agora de campanhas para ajudar eles a superarem esses desafios. A gente está chegando no Setembro Amarelo. E eu sei que você tem uma preocupação muito grande com essa causa. A gente até instituiu lá na cidade universitária um serviço de acolhimento aos discentes para ter um espaço de escuta, né, junto com duas profissionais, justamente por acreditar que a saúde mental hoje é um debate fundamental. A sociedade está adoecida, os jovens são profundamente impactados por isso, porque infelizmente isso aqui, celular, acelerou muitos processos e trouxe muito adoecimento que não existia na minha época, não existia talvez na sua época. São novos momentos com novas aflições e velhos sofrimentos, digamos assim, né? A gente sabe que existe uma política até nacional já da proibição dos celulares nas salas de aulas do ensino fundamental. Sim. E a gente sabe que realmente atrapalha. Do ensino médio também. O ensino médio também já não pode usar? Lá no CAP eles não usam e é muito interessante a gente observar que eles estão fazendo outras coisas. Vai jogar altinha, joga xadrez, conversa. Eles levam câmeras câmera digital normal, sem ser de celular, para tirar foto. Voltou a moda da cybershot, né? Isso, eles levam essas câmeras. Então é muito interessante observar que tem vida além do celular e eles saberem disso e se focarem na educação e nas relações humanas. A educação não é só sentar e escrever caderno. É você se observar, conhecer o outro, tá interagindo mesmo, né? Isso vai acabar virando exemplo, né? Vai acabar contagiando, porque esse é o grande barato de estar num ambiente universitário. Você tem ali vários cantos de recortes de saberes, de sociedade, e eles acabam se influenciando. Você está hoje na executiva de ensino superior, Isso. Quem está ali embaixo do seu guarda-chuva? Qual a estrutura que você está à frente hoje? Hoje nós temos a FEMAS, que tem cerca de 1.200 alunos.
Temos o pré-vestibular, que também lida muito com jovem, pré-vestibular social, tem mais ou menos 300 alunos. Temos o CAP, que você já está muito ciente sobre, e tem também mais ou menos 300 alunos. O Centro Municipal de Idiomas, que é um curso de idiomas que acontece no Maria Isabel, tem também entre 200 e 300 alunos. Mas qual? A cabeça vai falhando. Tanta coisa. E a gestão dos convênios com as universidades federais que ocupam também a cidade universitária. Então a gente tem essa interface muito grande. E lá na cidade universitária circulam mais ou menos 5.500 alunos. Então, além desses serviços que eu estou falando, tem a UF e a UFRJ, que tem convênio com o município, e a gente interage lá no complexo universitário. Que bacana. E você acabou voltando, né, para a educação, você que fez lá o teu nível superior. O que você encara como os maiores desafios, não só para a sua pasta, mas para a educação de forma geral, nos próximos anos? Qual é o maior desafio que a gente tem pela frente? Olha, é uma pergunta difícil, porque são muitos desafios. São tantos. Mas, de forma mais ampla, eu acredito que a desvalorização do conceito de educação hoje tem um discurso muito ruim, como se não valesse a pena estudar. Como se tivesse atalhos para você ter uma vida digna, para você ter uma condição de vida melhor do que dos seus pais. E esses atalhos não existem, eles são ilusões. Então a gente vê o aumento dos jogos de azar, o aumento de charlatões nas mídias sociais, de golpes, como se isso fosse um caminho mais rápido para ter uma vida melhor, para ter mais dignidade social. E aí eu sempre falo, isso é uma mentira. De acordo com estudos, a forma de você ter uma mobilidade social melhor é quando você consegue estudar mais. Quanto mais você estuda, mais mobilidade em relação à sua família você consegue ter de acesso. Você não vai ser rico, mas você vai ter uma vida talvez melhor do que seus pais, seus avós. Foi uma época que ter segundo grau era o suficiente e as famílias de classe média se contentavam com o segundo grau. Hoje não é uma realidade. Se você quiser realmente subir um pouquinho mais, ter remuneração um pouco melhor, a qualidade de vida um pouco melhor, tem que fazer um nível superior. E aí eu entro no assunto. Macaé é uma das pouquíssimas cidades que tem uma instituição de ensino superior. Quais as vantagens do município investir nesse tipo de ensino? A gente consegue ter uma mão de obra qualificada e consegue oferecer ao macaense, que é o maior público da faculdade, e a região, uma perspectiva de formação profissional alinhada com a demanda do mercado de trabalho local. Então, a FEMAS, ela tem uma perspectiva muito diferente da UF e da UFRJ. Ela é, por exemplo, um curso totalmente noturno, cursos orientados para o mercado de trabalho. A gente tem lá os alunos que estão com estágio, assim, muita procura de estágio por parte das empresas. Quando se vê o currículo da FEMAS numa empresa, já se vê que é um currículo bom. Então, tem curso conceito 4, curso conceito 5. Então, de fato, é um investimento que o município faz para formar sua população, para qualificar essa população para os desafios do mercado de trabalho. Era impressionante. A gente passou há pouco tempo atrás, né, Isa, um período de desvalorização do ensino, com retirada de recursos, o governo federal, no governo anterior, na época do presidente Bolsonaro, ele desestimulou muito o ensino superior. Sim. A gente ainda vive alguma consequência daquele desmonte que aconteceu? Infelizmente, sim, porque com essa nova configuração das forças ali no Congresso Nacional e Executivo, está tirando muito orçamento da educação. Então, as federais estão sentindo esse impacto, sim, mesmo tendo mudado o governo e a forma de governar. Hoje a gente tem um discurso que é muito mais pró-universidade, mas na prática o orçamento ainda está apertado, ainda não está fácil para as universidades. Você tem acompanhado esse debate a nível nacional, Isa? Esses problemas de... Tudo hoje é uma PEC. Hoje alguém quer atender os seus próprios interesses, faz uma PEC porque a PEC não precisa passar pela sanção presidencial. E tem aí PEC da blindagem, da anistia. A gente está seguindo um caminho que não é dos melhores. Você tem acompanhado isso? Acompanho e acho uma inversão de valores total. Porque o Congresso debate aquilo que não é prioridade para o povo. O povo está sofrendo porque o arroz está caro, está sofrendo porque o imposto de renda está apertando ali, diminuindo seu poder de compra, não quer a escala 6x1, que é um grande debate também. E quando você vai para o Congresso, eles estão votando o quê?
deixar a vida mais fácil para o político, né? Não investigar aqueles que podem estar envolvidos em crime. Então é uma dissonância muito grande entre a realidade e o que o Congresso discute, indo contra o que o povo quer de fato. Então os representantes do povo não representam o povo, e isso gera uma crise política profunda que vai lá para aquela fala que a gente teve antes, da polarização, do desinteresse, do extremismo, porque só os extremistas vão ficar gritando e o povo está aqui no meio, infelizmente, se lascando, né? A gente tem uma crise também que eu percebo de informação. E você, para mim, sempre foi uma referência de buscar informações em canais, informações muito confiáveis. Você tem hoje ainda alguma dica para dar? Qual a mídia que a gente deve seguir? Quais os canais de informação estão realmente preocupados com o interesse público, com o interesse das pessoas? Você tem umas dicas para dar para a gente? Eu gosto muito do Nexo Jornal. É uma página que ele traz dados. Então, toda a informação que tem lá vem acompanhada de dados, de maneira simples, mastigada, mas você consegue ter acesso ali a uma informação rápida. É assim, 5 pontos sobre a PEC da blindagem, 7 pontos sobre a anistia. Então, você consegue ter acesso rápido a uma informação que é profunda, mas de uma forma muito fácil. Então, eu gosto muito do Nexo Jornal. Nexo mesmo, de Nexo. N-E-X-U-S. Não. N-E-X-O. Nexo. Isso, Nexo. Bacana, eu não conheço, vou procurar saber. Muito bom. Desafios da sua pasta, Isa. Eu acho que a gente, nesse mundo que a gente está acompanhando, a educação, eu queria voltar um pouquinho no ponto que você trouxe, que a gente, procurando facilidades para se formar, procurando o caminho mais rápido, o caminho mais fácil. E a gente vai entrar na polêmica das inteligências artificiais. Você agora está no ambiente acadêmico. Acontece esses casos de o aluno ou até o mesmo professor utilizar a inteligência artificial para fazer o seu trabalho? Então, onde está a parte boa e a parte ruim? Saiu uma pesquisa que 7 a cada 10 estudantes, agora eu não lembro se é fundamental ou ensino médio, usam inteligência artificial para poder realizar trabalhos, para poder estudar. Saiu essa semana. Eu acredito que a gente tem que usá-la como instrumento, não como fim. Então, tem inteligência artificial que é bacana. Tem uma que eu uso, que ela monta apresentação de PowerPoint. Então, você tem que ter o conteúdo, porque não adianta você montar uma apresentação vazia. Então, você prepara um conteúdo, coloca lá e ela prepara o layout. Olha o tempo que você ganha para poder se aprofundar mais, para estudar mais. O que não dá para ter é copia e cola. Infelizmente, tem muito jovem, muito estudante que faz copia e cola, não questiona as fontes, não faz o pensamento crítico, que é o que a educação estimula. E isso, nenhuma inteligência artificial vai substituir. Só vai substituir se a gente deixar de parar de pensar, né? Parar de saber fazer uma conta, parar de escrever uma frase. E eu acho que esse caminho é um caminho ruim. Agora, o caminho de usar como instrumento pode ser um caminho interessante, inclusive para a educação. A educação ela é mutante, né? Ela se transforma a cada momento. Eu estava pensando esses dias, Bruno, quando eu era criança e, enfim, pré-adolescente, quando tinha que fazer um trabalho, a gente ia para a biblioteca da cidade e lá você tinha que abrir a Barça. Para poder... Explica o que é Barça. É uma coletânea de livros que tem ali o conhecimento do mundo, né? E você tinha que procurar e copiar à mão, porque a bibliotecária não deixava você levar para tirar xerox. E era uma trabalheira. Aí, ainda na escola, surge o Google e Yahoo. E aí foi isso. Nossa, porque o Google, porque a Wikipedia, porque, meu Deus, vai acabar. E a gente se adaptou ao Google e à internet como um todo. E hoje a gente tem inteligência artificial, que também é uma nova fase de momento de conhecimento. O que nós temos que fazer? Nos adaptar, compreender, não demonizar, mas também não deixar que ela nos use, mas a gente possa usá-la, né? Sim, eu procuro sempre assim, fazer um exercício de futuro, né, de que a gente vai encontrar de desafios pela frente. Mas a gente ainda tem algumas questões que a gente não conseguiu resolver no presente. Né, e eu não posso deixar de falar com você da pauta de feminismo que a gente tem hoje para resolver. A gente começa a pensar lá na frente, mas nossa, a gente tem uma desigualdade tão grande. Sim. Hoje você encontra uma sociedade tão mal representada, tanto no executivo e nas suas secretarias, a nível estadual, federal, municipal, quanto também no legislativo. A gente deu um pequeno passo em Macaé, mas foi um pequeno passo. A gente tem muito para conquistar. E eu queria saber o que você tem assim, de
de ideias, de projetos para contribuir para que a gente tenha uma sociedade ainda mais igual. Eu acho que mesmo com essa atmosfera que parece que está tudo bem e que a gente já alcançou a igualdade e a equidade, a gente precisa continuar falando sobre isso, como você está puxando esse assunto aqui agora. Falar que as mulheres ainda ganham menos na mesma função, que as mulheres têm a terceira jornada quando chegam em casa, além de trabalhar, além de estudar, muitas vezes tem que cuidar de marido, cuidar de filho, então isso ainda é uma realidade. Mulheres são mandadas embora quando voltam da licença maternidade. Então, são várias realidades que se completam e que colocam a mulher numa situação muito desigual. Tem um índice que é muito triste, que é cidades ruins para ser mulher. E Macaé, infelizmente, está nesse ranking. Eu vou te mostrar por quê. Caramba. A gente tem tentativa de feminicídio e aí usa o dado da minha época, que só tinha uma vereadora na Câmara. E tem outros indicadores também que eu não lembro, mas comentando esses dois, né? Número de feminicídio e a falta de representatividade feminina. Olha como são duas coisas que não parecem que conversam, mas que são fundamentais para a gente saber se uma cidade é boa para as mulheres ou não. E hoje, com certeza, ela é melhor, porque tem 4 vereadoras, né? Não só uma. A gente espera também que aconteçam os projetos, as iniciativas. Sim. Porque às vezes se conquista um espaço, mas para se perder é muito rápido, porque os ataques são muito constantes. Sim. Se exigem das mulheres aquilo que não se exige de mais ninguém. Sim. E eu não sei se você acompanha as sessões da Câmara, se você tem visto como está desenvolvendo o mandato das vereadoras. Você consegue acompanhar? Tem observações? Você acha que realmente a gente está num bom caminho? Eu acompanho muito pelas mídias sociais, assim, acompanho muito a vereadora Leandra, a vereadora Maiara, a Manu, acho que ela traz essa coisa da juventude e vai florescer, vai se desenvolver. E a Liomar também eu vejo ela muito presente nos espaços da igualdade racial, que eu acho muito importante. Então eu acho que essas 4 vereadoras ainda têm muito a mostrar aí, mas estão se colocando já como vozes, não são mulheres que se deixam silenciar ou que não se posicionam. Eu acho que isso é muito interessante e já mostra um cenário positivo aí para os próximos 3 anos. Eu também concordo com você, tem muita esperança. A gente tem que citar mesmo essas coisas para que elas não fiquem invisíveis. Esse é um grande desafio, não ser invisibilizado. Enquanto mulher negra, isso acontece muito, você ser colocada de lado, você não ser priorizada nas discussões políticas, nos interesses políticos. Então é uma luta muito grande pra gente se colocar e ser vista, porque a política é muito masculina. E tem essa coisa do brother, meu camarada, e às vezes você não consegue se inserir ali porque é uma bolha, uma redoma que só cabem os homens. Então é importantíssimo a gente falar sobre isso também. Não é mimimi, não é reclamação. A gente sabe que o jogo é duro, inclusive entre mulheres. A gente tem nossos embates e nossas rivalidades. Mas existe um lugar da política que ainda é muito masculina e é muito destinada só aos homens. E a gente está já chegando mais ou menos no finalzinho. Eu sempre gosto de terminar com um convidado falando livremente, deixando um recado, contando uma história. Então a gente está mais ou menos por aí. Mas antes de chegar nesse momento, eu quero saber, assim, mais institucionalmente, como é que está indo a secretaria, quais são os projetos, como é que está essa interação com a sociedade. Você conseguiu resgatar um curso de licenciatura, que, nossa, é muito importante para a nossa cidade, eu não posso deixar de tocar nele, porque eu fiz licenciatura em Macaé, vi a Fafima ser fechada, a gente não conseguiu salvar a Fafima. Uma grande perda. E você trouxe um curso de licenciatura novamente. Como é que está isso e o que a gente pode esperar de bom? Essa é a grande entrega desse ano, a gente conseguir abrir 2 cursos que têm como objetivo formar professor de qualidade, né, formar aí pedagogos e formar também professores de letras, formados em letras, né, professores de português. E isso é muito importante, porque a gente entende a necessidade de garantir bons educadores para o futuro. De perspectiva, esse ano foi um ano muito desafiador, já estou colocando assim como fechando o ano, né? Isso já está em setembro. Estamos em setembro, mas foi um ano de organizar a casa, de colocar as coisas no lugar, de dar ao ensino superior o protagonismo que precisa ter também, né? Por muito tempo ficou apagado. Era FUNEMAC se tornou executiva de ensino superior e aí a gente acabou perdendo o passe ali. Então a gente organizar a secretaria, colocar todos esses serviços em funcionamento, como eu te disse. São várias jovens e crianças impactadas diretamente pelo nosso serviço.
Então, colocar isso em funcionamento não é fácil. Todo dia a FEMAS funcionando com 1.200 alunos, o pré, o CAP. Então, hoje, assim, o meu objetivo é funcionar e ampliar. Então, a gente pensa em ampliar para a região serrana, ampliar para o Lagomar, o pré-vestibular, por exemplo, ter mais vagas no CAP. É o que a gente está buscando fazer, assim como ampliamos a FEMAS com 2 novos cursos. Eu acho que eu não poderia estar em melhores mãos. Ah, obrigada. Porque sempre fui assim, desde que me entendo de política, que a política tem que estar com os mais jovens, tem que estar com os mais novos, tem que estar com as mulheres e com toda a nossa diversidade. Negros, índios, imigrantes, seja quem for. Mas o futuro é dos jovens. Sim. O mundo que a gente deixou... O presente também. Também, porque o mundo que a gente deixou é muito ruim. Muito ruim. Mas isso terminando, já caminhando para o final, se quiser deixar um recado, uma convocação, uma lembrança, a hora é agora. Eu acho que é convidar as pessoas a participar e acompanhar o trabalho do ensino superior, né? Hoje a gente tem a Secretaria de Educação, que é uma secretaria geral, e tem a Executiva de Educação Básica e a Executiva de Ensino Superior, qualificação profissional e ciência e tecnologia. Então, são muitas executivas ali no guarda-chuva da educação. E aí eu convido a acompanhar o trabalho, né, na página Ensino Superior Macaé, acompanhar também as minhas redes. A gente está sempre divulgando coisas novas, inscrições, pós-graduação, está aberta a pós-graduação em gestão pública para servidores do município. A gente também tem esse papel de formar o servidor, de capacitar o servidor. Então, é isso. Chamar para acompanhar, para estar com a gente. Isa, obrigada. É sempre muito inspirador te ouvir e participar com você. Eu queria participar muito mais vezes, ter muito mais contatos, mas eu sei que a vida é muito corrida e você saiu de uma grande missão para uma maior ainda. Eu só posso agradecer por cuidar da gente, cuidar dos nossos filhos, uma responsabilidade muito grande, que você continue com muito sucesso, com uma carreira cada vez mais produtiva. Obrigado por ter vindo. Obrigada, Bruno. A gente se vê por aí, beleza? Valeu. Valeu. É isso aí, gente. Hoje recebi Isa Vicente, secretária executiva de Ensino Superior, aqui no Câmara Cast. Eu sou o Bruno Horta. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A Casa da Gente é onde os projetos ganham vida. É onde as pessoas participam e suas vozes são ouvidas. É onde as ideias viram resultados para todos. Câmara Municipal de Macaé, a Casa da Gente, de portas abertas para você.